Língua Portuguesa. Leitura. Livro C, Lição 5, Aula 3. Olá, pessoal! Vamos começar? É verdade que vocês ficaram sonhando com aparelhos mecânicos, eletrônicos, elétricos e eletromecânicos? É verdade? Vocês já imaginaram que antigamente só havia aparelhos mecânicos? E esses eram operados à mão, com força, ou por meio de alguma invenção como moinhos de vento, moinhos de água e outras engenhocas que faziam muita força. Animais também eram muito usados para carregar peso ou para puxar coisas pesadas. Já pensaram como era a vida? A trabalheira das pessoas? Mas as pessoas também eram muito sabidas. A maioria vivia na roça. Precisavam saber fazer de tudo: construir a própria casa, consertar a casa, fazer roupa, fazer os utensílios da cozinha. Hoje em dia tem tudo pronto. Só precisamos saber ler o manual de instruções ou apertar botões, como nos joguinhos eletrônicos, não é verdade? Correção do dever de casa. Vocês treinaram muito a leitura do poema Ciranda? Vocês leram ou recitaram de cor? Você leu para alguém da sua casa? Eles estão reparando como você está lendo cada dia melhor? Com expressividade? Vamos ler juntos mais uma vez? A ciranda rodava. Mário Quintana. A ciranda rodava no meio do mundo. No meio do mundo, a ciranda rodava. E quando a ciranda parava um segundo, um grilo sozinho no mundo cantava. Dali a 3 quadras, o mundo acabava. Dali a 3 quadras, num valo profundo, bem junto com a rua, o mundo acabava. Rodava a ciranda no meio do mundo. E Nosso Senhor era ali que morava, por trás das estrelas, cuidando seu mundo. E quando a ciranda por fim terminava e o silêncio em tudo era mais profundo, Nosso Senhor esperava, cofiando as suas barbas de Pedro II. Um outro item do dever de casa era procurar sinônimos e antônimos. Essas palavras estão no texto que nós vamos ler. E nós já sabemos que elas se referem ao liquidificador. Vocês procuraram no dicionário? Já sabiam o sentido? Perguntaram para alguém? Vedação. Vedar significa fechar, tampar. Lâmina. Chapa ou placa de metal bem fina que serve para cortar. Rosquear. Fazer rosca, rodar ou girar formando roscas. Fechar. Essas definições estão muito boas, simples, fáceis de ler. Vedar significa fechar, tampar. E vedação pode ser a ação de vedar, ou o que ficou vedado. Se você coloca um tijolo ou cimento num buraco da parede, isso é vedação. Lâmina é uma chapa ou placa, um objeto fino e que geralmente serve para cortar. Vocês conhecem outro sentido da palavra lâmina? Ou lâmina que não é de metal? Uma lâmina que corta, fere, machuca, mas não é de metal? Isso mesmo, a língua. Tem gente que tem uma língua afiada, mas para falar mal dos outros, para fazer fofoca. A língua corta igual a uma lâmina. Vamos ficar bem longe dessas pessoas, não é mesmo? Lâmina d'água. Uma camada bem fina de água. Lâmina d'água pode ser uma coisa bonita. Por exemplo, você pode fazer um laguinho para colocar peixes, colocar um fundo bem claro de azulejo e colocar uma lâmina d'água. Só uma camada bem fininha. O sol bate e reflete, fica muito bonito. Mas lâmina d'água pode significar perigo. Para os aviões é um perigo. Se há uma camada fina de água na pista, o avião não consegue frear.
A roda não fica aderente, presa ao chão. A gente diz que o avião patina, como se ele estivesse patinando, desliza. É muito perigoso. Pode acontecer com o carro também. Uma camada fina de água faz o carro não parar. Isso se chama aquaplanar. Aquaplanar. Aquaplanagem. Aquaplanar. Patinar na água. Acontecem muitos acidentes de carro por causa disso. Esta palavra lâmina d'água também significa a espessura da água, a distância entre a superfície da água e o fundo do mar. Lâmina de metal, lâmina de carne, lâmina d'água. Rosquear, fazer rosca, rodar ou girar formando roscas, fechar. Como se chama a peça que entra dentro de uma rosca? Um prego ou um parafuso? Isso mesmo, parafuso. O parafuso é um prego rosqueado. A rosca faz girar e vai prendendo de maneira mais firme. Não basta puxar, fica mais difícil tirar. Exercício 7. Já sabemos que antônimo é o contrário. O que vocês encontraram como antônimo dessas palavras? Necessário, desnecessário. Pressionar, soltar, relaxar. Remover, colocar. Necessário, desnecessário, que não precisa. Depois nós vamos ver onde essa palavra aparece na instrução. Pressionar. Pressionar é apertar, oprimir, empurrar com força. O contrário é soltar, relaxar, tirar a pressão. Também pode ser esvaziar. Você tirar o ar de um balão, acaba a pressão. Remover é o mesmo que tirar, o contrário de colocar, pôr. Uma mesma palavra tem vários sentidos. Nós já sabemos disso. Viram o quanto a gente aprende conversando sobre as palavras? Sinônimos: vedação, fechar, tampar. Lâmina, chapa, placa, objeto cortante, língua de pessoa faladeira. Lâmina d'água, aquaplanar, patinar na água. Rosquear, torcer, retorcer, parafuso. Antônimos: necessário, desnecessário. Pressionar, soltar, liberar. Remover, colocar. Leitura. Vamos voltar ao nosso texto? Como usar seu liquidificador? Nós já conhecemos as peças. Já sabemos que precisaremos lavar tudo antes. Já sabemos que depois de aprender a lavar, nós vamos montar o copo do liquidificador. Agora vamos ver como usar? Eu vou ler cada item e nós vamos conversar sobre eles. São 11 itens, 11 comandos. Ninguém decora isso nem precisa. O importante é entender cada um. E para entender, é preciso que estejam escritos de maneira bem clara. Vamos ver esse primeiro item? Antes de ligar o produto na tomada, certifique-se de que os botões de velocidade estejam desligados. Para desligá-los, aperte o botão desligar pulsar. Ufa, que frase comprida! Quanta coisa! Vamos destrinchar essa informação. Destrinchar, resolver, esclarecer, esmiuçar, entender os detalhes. Isso mesmo, nós vamos destrinchar essa frase, entender tudo que está escrito aqui. Antes de ligar na tomada o produto, certifique-se. Botões de velocidade desligados. Para desligar, apertar o botão onde está escrito desligar, pulsar. Ufa, tanta coisa, não é mesmo? O que é a informação mais importante? O botão do liquidificador deve estar desligado. Isso mesmo.
Antes de ligar na tomada, precisamos verificar se o botão do liquidificador está desligado, porque senão... Ele sai pulando, girando. Pode ser perigoso. E por que está escrito assim? Porque é o mesmo botão. Um botão que serve para duas coisas. E o que é pulsar? Alguém sabe? Pulsar vem da palavra... Pulso. Já sei. É quando o liquidificador fica só mexendo, balançando. Eu já vi, é muito legal. As coisas dentro vão mexendo. Isso mesmo! Um botão tem duas funções, desligar e pulsar. Mais adiante nós vamos conhecer melhor essa função pulsar. 2. Encaixe o copo na base. Certifique-se de que o copo esteja firme antes de ligar o aparelho. O que é para fazer aqui? Encaixar o copo na base geralmente é uma rosca. A gente gira até ficar firme. Isso mesmo. Girar até ficar firme para não vazar. Ligue o cordão de força à tomada. O que é cordão de força? Isso mesmo, o fio. Ligar o fio à tomada. Coloque o alimento no copo. Alguma dúvida? Parece simples, não é mesmo? Mas por que ele está dizendo para colocar o alimento só agora? O que acontece se colocar antes? Quem já viu acontecer alguma coisa errada? Ah, você já viu, não é mesmo? Faz uma lambança danada. Atenção, gente, isso é muito importante. Se você coloca os alimentos no copo antes de firmar o copo, há um risco. Se escorrega na hora que você está colocando no copo. Catapum! Tudo no chão. Lambança. Lá se vai a minha gemada. Isso mesmo. Só colocar os alimentos no copo depois que a base estiver firme. Antes de ligar o aparelho, ponha a tampa sobre o copo e certifique-se de que a sobretampa esteja corretamente posicionada, exceto quando for preparar alimentos quentes. Esta orientação é longa e são duas coisas diferentes. Veja como devemos entender. Se for alimento frio, tampar e verificar a sobretampa. Se for alimento quente, tampar e deixar sem a sobretampa. Mas por que não devemos colocar a sobretampa? Quem sabe? Quem já viu acontecer alguma coisa perigosa? Isso mesmo. Comida quente gera vapor. O vapor pode pressionar e fazer tudo voar, esparramar. Lambança. Sujeirada. Isso mesmo. E é perigoso, porque pode queimar alguma pessoa, ir algum pedaço no olho e machucar. Estão percebendo como é importante pensar em tudo antes? Explicar tudo bem explicado? Ler e entender as instruções antes de usar um equipamento que você não conhece. Quando for triturar gelo ou alimentos muito duros, segure firmemente a tampa do aparelho. Mesma coisa. Alimento duro pode empurrar a tampa. Pumba! Isso mesmo. Acidente. Molhança no chão, comida, gelo e água para todo lado, perigo de escorregar e machucar. Agora vamos examinar esse último item. Selecione a velocidade desejada. Selecione a velocidade 1 para receitas leves, líquidas, e a velocidade 2 para receitas mais consistentes. Por que precisamos selecionar a velocidade? Qual é a diferença? Se o alimento é mais duro, a lâmina precisa girar mais rápido e com mais força. Isso mesmo, Alfa. Terminamos esta primeira lista de instruções. Aprendemos a sequência dos passos e a razão de alguns cuidados. Função pulsar. Para alimentos muito duros, gelo, torradas ou tarefas rápidas e delicadas, pressione o botão pulsar durante alguns segundos e solte-o.
repetindo a operação até o alimento atingir a consistência desejada. Função pulsar. Já falamos sobre isso. O pulso é a batida. No liquidificador, a batida serve para acomodar os alimentos, fazer chegar no lugar, ou para dar a consistência certa. Vamos ver o que está escrito? Para alimentos muito duros, gelo, torradas ou tarefas rápidas e delicadas, pressione o botão pulsar durante alguns segundos e solte-o, repetindo a operação até o alimento atingir a consistência desejada. Atingir a consistência desejada. Vocês prestaram bem atenção? Para alimentos muito duros, gelo, torradas ou tarefas rápidas e delicadas. Essa função de pulsar serve para esses dois tipos de alimento, muito duros e muito delicados. Pulsar é só para sacudir, fazer chegar no lugar. Vamos ler os demais itens? Se for necessário adicionar ingredientes com o liquidificador em funcionamento, tire a sobretampa e utilize esta abertura, figura D. Se precisar colocar mais alguma coisa, precisamos desligar o liquidificador? Exato, não precisamos. Basta levantar a sobretampa e colocar os alimentos por aí. A figura D mostra como é. Esta é muito fácil, não é mesmo? 9. Quando estiver utilizando o aparelho nas velocidades altas ou baixas, pressione o botão desligar pulsar para desligar o aparelho. O que aprendemos aqui, Alfa? Está ensinando a desligar. Se estiver na função pulsar, basta soltar. Se estiver no alto ou baixo, precisa pressionar para desligar. Isso mesmo, são as duas formas de desligar, ou solta ou pressiona. 10. Para remover o copo da base, levante-o desencaixando-o. E como fazemos para remover o copo? Esta é uma tarefa que precisa ser feita com muito cuidado para não deixar tudo cair. É preciso desencaixar. O copo estava encaixado. É preciso retirá-lo com cuidado, para não virar tudo na pia ou na mesa. 11. Quando o liquidificador não estiver mais sendo utilizado, retire o plugue da tomada e enrole o cordão de força no compartimento para guardar fio embaixo do aparelho. Observem o que deve acontecer logo depois. Figura E. Isso é muito importante. Retirar o plugue da tomada, enrolar o fio e guardá-lo no lugar próprio que fica embaixo do liquidificador. E como fazemos para retirar o plugue da tomada? Basta puxar pelo fio? De jeito nenhum. É preciso segurar na tomada e puxar. Se puxar pelo fio, pode arrebentar. E sair faísca. Pode dar choque. Vamos entender isso bem entendido. O Alfa disse: segurar na tomada e puxar. É tomada mesmo que a gente diz? Aqui é um teste. Ele está pedindo para você mostrar que entendeu essa instrução. Vamos ler. Como se chama a figura 1? Fio. E a figura 2? Tomada. Tomada é o que fica na parede. Esta parte do fio, a ponta com os pinos, se chama plugue. O plugue é essa parte dura emborrachada. Nós colocamos e retiramos o fio segurando no plugue. Assim não dá choque, não há perigo. São muitas instruções, não é? Mas elas são todas necessárias e importantes. A gente aprende isso uma vez na vida. Depois é só ter cuidado. Mas aqui na escola a gente aprende mais do que as instruções. A gente aprende a razão de cada uma delas. Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Isso vale para tudo, para todos os aparelhos elétricos. São cuidados que devemos ter com todos eles. Agora eu tenho uma pergunta. É possível resumir essas instruções? Tem alguma coisa que nós podemos tirar dessa lista? O que você acha? Dê uma olhada na lista. Tem coisas para tirar?
Não tem, não é mesmo? Tudo que está aí é importante e necessário. Nós podemos até escrever de forma diferente, mas teremos que dizer as mesmas coisas. A empresa que produz aparelhos desse tipo precisa ter pessoas que sabem escrever muito bem, que sabem explicar o funcionamento, pensar em problemas que podem acontecer e colocar tudo nas instruções. Fluência de leitura. Nós estamos aprendendo a ler e entender instruções. Existem muitas instruções que são fáceis de explicar e entender. Faça isso, faça aquilo. Existem instruções que exigem algum conhecimento para a gente entender por que fazer isso ou aquilo. Por exemplo, por que tirar a sobretampa do liquidificador quando estamos usando alimentos quentes? Temos que saber. Temos que saber sobre as propriedades do calor, o vapor, como ele se comporta, o que ele faz para sair de uma panela tampada, por exemplo. Uma coisa é seguir uma instrução. Pode ser até fácil, mesmo se a gente não entende a razão. Mas existem instruções que são mais complicadas. Apertar um botão, puxar o plug da tomada, jogar bola e bater na parede, bater palmas ou girar. Tudo isso é fácil. Isso dá para explicar com alguns comandos. Mas há muitas outras coisas na vida que não são tão fáceis da gente explicar assim só com instruções. Eu vou reler alguns trechos da história da Cecília para vocês pensarem sobre isso. Eu vou ler só uns trechos. Prestem bastante atenção. Pensem nos movimentos e imaginem se você tiver de explicar, de escrever a explicação. Pedro quis tentar de novo ficar em equilíbrio, mas não conseguiu. Por que eu não consigo? Pensou. Então Cecília mostrou a Pedro uma pirueta. Você precisa ajeitar seu corpo como se fosse uma linha reta e colocar todo o peso no pé que está no chão, disse. Pedro prestou muita atenção. E você, também prestou muita atenção? Consegue fazer uma pirueta só com essa instrução? Se eu repetir, será que vai ajudar? Você precisa ajeitar seu corpo como se fosse uma linha reta e colocar todo o peso no pé que está no chão, disse. E agora, ajudou? Se olhar a figura, dá para observar a Cecília colocando todo o peso no pé direito. Aliás, no pé não, na ponta do pé. E essa linha pontilhada no meio, o que ela quer dizer? Quer dizer que ela está se equilibrando ao longo dessa linha, não é mesmo? Mas isso ajuda? Você consegue se equilibrar nessa linha? E esses círculos, o que eles indicam? Isso mesmo, que ela está girando. O pé direito dá o equilíbrio. A linha do equilíbrio está no meio do corpo. A perna esquerda dobrada, ela dá um impulso para girar, sem desequilibrar. Sem tirar o pé direito do chão, sem colocar o pé esquerdo. Simples, não é? Onde está o problema? É na instrução? Pense um pouco sobre isso. Vamos ler esse outro trecho. Quem sabe você fica mais animado. Pelo visto, o Pedro não ficou muito animado. Agora vamos prestar bem atenção nesse outro trecho. Imagine que você está pensando em aprender com essas orientações, com essas instruções. Cecília mostrou como se faz. Vamos ver como se faz? Prestem bem atenção na leitura, observem a figura. Cecília mostrou como se faz. Primeiro, ela esticou a coluna e inclinou o corpo para frente até o chão. Parecia uma bailarina cumprimentando a plateia. Depois, se afastou um pouco e veio correndo na direção de Pedro. No meio da corrida, ela deu um salto e abriu as duas pernas no ar. Que tal a instrução? Foi clara? Primeiro, esticou a coluna e inclinou o corpo para frente até o chão. Parecia que estava cumprimentando a plateia. Segundo, depois se afastou um pouco e veio correndo. Terceiro, no meio da corrida, deu um salto e abriu as duas pernas. Que tal? Instruções estão claras?
A ilustração mostra direitinho como fazer? Essas curvas mostram o quê? Os passos, não é mesmo? Ela vai correndo, toma impulso. E aqui mostra a Cecília dando o salto, abrindo as pernas retinhas, uma linha em 180 graus. E lá vai ela para os ares, toda, não é mesmo? E que tal? Instruções claras? Ilustração perfeita? Mas isso basta? Vamos ver o que mais podemos aprender aqui. Página 18. Eu vou ler. Então, Cecília pegou o pé com a mão e esticou a perna para cima. Ela precisou ter muito equilíbrio para ficar nessa posição, em uma perna só. Ela precisou ter também muita flexibilidade e força. Pedro disse que ela era a melhor. Cecília adorou o elogio. Aqui tem mais um pedaço da receita, não é mesmo? Ingredientes: equilíbrio, flexibilidade, força. Mas será que isso basta? Vamos ver na página 19. Então Cecília teve uma ideia. Convidou Pedro para treinar junto com ela. Cecília disse que eles iam treinar coordenação. Mas o que seria isso? Cecília nem esperou Pedro perguntar. Ela logo explicou que coordenação é conseguir mexer diferentes partes do corpo de uma só vez, todas juntas em um mesmo passo. Ingredientes: equilíbrio, flexibilidade, força. E agora apareceram mais esses dois ingredientes: coordenação, treinar. Coordenação, treinar. Tem receitas que não basta ler. Ler é só o princípio. Há instruções que basta ler, entender e fazer. Há outras que requerem esforço e treinamento. Vocês se lembram de como continuou a história? Vamos reler? Cecília começou a marchar. Quando levantava a perna esquerda, mexia o braço direito para frente. Quando levantava a perna direita, mexia o braço esquerdo para frente. Pedro tentou, mas não conseguia mexer o braço certo. Parecia uma minhoca se contorcendo. Cecília riu e resolveu ajudar o amigo. Cecília começou a contar. 1, 2, 1, 2. E Pedro conseguiu repetir o movimento de braços e pernas. Então Cecília começou a mexer as pernas bem rápido, imitando uma corrida sem sair do lugar. Ao mesmo tempo, mexia os braços devagar para cima e para baixo, como as asas de um pássaro. Pedro tentava imitar, mas era muito difícil mexer as pernas com uma velocidade e os braços com outra. Os movimentos estavam cada vez mais difíceis. Pedro quis desistir, mas Cecília não deixou. Pedro treinou e conseguiu desenvolver equilíbrio, flexibilidade e coordenação. O menino estava animado. Ele estava gostando muito de dançar com a amiga. Pedro olhou para Cecília e perguntou: "Eu posso fazer aula de dança com você? Eu gosto de me mexer." A menina não acreditou no que estava ouvindo. Ela abraçou o amigo e disse: "Nós vamos dançar muito juntos, Pedro." O resto vocês já conhecem. Resumo da aula. Na aula de hoje, aprendemos um pouco mais sobre como escrever instruções. Antes de escrever instruções, é preciso pensar em tudo que pode acontecer, para saber usar, mas também dos perigos a evitar. Para muita coisa, instruções não bastam. É preciso praticar, treinar, aprender a fazer. Aprendemos também muitas palavras novas. Aprendemos os vários significados da palavra lâmina. Mas também aprendemos que lâmina d'água pode ser perigoso. Faz os carros e aviões patinarem no asfalto. Isso pode causar acidentes. Dever de casa. Página 55, exercício 1. Fluência de leitura. Página 64. Memorizar os verbos. E cuidado com essa lâmina que temos dentro da boca, não é mesmo?
Até a próxima!